sinais, tanto de fazer parar de chover por 3 anos e meio, como transformar a água no sangue, que foi Moisés, né? E a igreja ela vai estar no espírito de Moisés e Elias, assim como está escrito lá em Números 11, que Deus ele mandou Moisés separar 70 anciãos, que o Senhor ia tirar da porção do espírito de Moisés e dar a esses anciões para ajudar Moisés, né? Depois vocês podem ler Números 11, o versículo ali, acho que 15 em diante ali. Fala que o Senhor ia tirar da porção do espírito de Moisés. Ou seja, então essa porção desse espírito, eu acredito também vai estar, né? E o Senhor fala, né, em Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito, né, sobre toda a carne, né? Sobre toda a carne, sobre toda a carne que teme ao Senhor, né? Sobre toda a carne que teme ao Senhor, porque tem pessoas que não temem ao Senhor. Então elas não podem ter o Espírito de Deus. O mundo, quem está no mundo não pode ter o Espírito de Deus, né? Então todo aquele que teme ao Senhor terá do Espírito do Senhor derramado sobre ela, né? E você percebe também que quando Jesus ele ele comissiona os 70 lá em Lucas 10, se eu não me engano. Ele comissiona os 70 e eles dividem eles de 2 em 2, para irem de 2 em 2 pregar, anunciar o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, de 2, Lucas 10, quando ele envia os 70, comissiona os 70 e envia eles a pregarem. Então ele manda de 2 em 2, ou seja, faz algum sentido ligando com as duas testemunhas de Apocalipse 11. Você vê que umas coisas estão ligadas uma com a outra, né? Moisés lá, Deus compartilhando do espírito dele, da porção do espírito dele sobre os 70 anciões. Jesus comissionando 70 e enviando eles de 2 em 2 para pregar. E lá em Apocalipse aparece o quê? 2 testemunhas, né? Mas não espiritualmente, espiritualmente não 2 pessoas literais, mas a igreja em todo, toda a face da terra, pregando esse evangelho, né? Recebendo que na porção do espírito de Moisés e Elias e anunciando essas coisas que viriam sobre a terra nesses últimos dias. Então, para mim fica bem claro que as 2 testemunhas ali, elas não são 2 pessoas literais, mas sim a própria igreja, né, na terra nos últimos dias pregando. Tanto é que no Apocalipse 13, 7 fala que foi dado poder à besta para pelejar contra os santos e o vencer, né? Portanto que lá em Apocalipse 11, versículo 7 fala que a besta, ela pelejou contra as 2 testemunhas e as matou. Em Apocalipse 20, versículo 4, fala que elas deram testemunho da palavra de Deus e a fé em Jesus e não aceitaram a marca da besta e tampouco adoraram a besta, e por isso foram mortas decapitadas. Então você vê que uma coisa vai linkando a outra e vai tudo fazendo sentido, né? Que ali são pessoas, são a igreja pregando o evangelho e no final sendo perseguida pelo sistema da besta, pelo governo do anticristo e sendo mortas. Não são todos da face da terra que vão morrer pela perseguição do anticristo, né? Mas alguns vão ser destinados, alguns Deus separou para serem mártires nesse período final agora e darem testemunho da palavra de Deus e a fé em Cristo, né? Então, para mim, eu vejo assim, dentro da Bíblia, que não são 2 pessoas literais, mas sim a igreja, e fica claro que a igreja vai estar aqui na chamada grande tribulação. E conforme dizem em Mateus 24, 29, versículo 29 ao 31, Jesus fala que após a tribulação naqueles dias, né, o sol escurecerá, as estrelas, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, né? E por aí vai acontecer ali uns eventos, e os poderes do céu serão abalados. São 4 eventos ali, que acontecem antes da vinda do Senhor. E aí o céu se abre e o Senhor está vindo.